E lá eu fiz esse questionamento. Eu falei, cara, eu prefiro o Fluminense, mas eu acho que o Vasco vai mandar os 2 jogos no Maracanã. E eu acho que isso prejudica o Vasco de certa forma, porque o Fluminense joga lá o ano inteiro, tá acostumado com o gramado, com o estádio, com tudo. E, cara, o Pedrinho hoje tá fazendo um acordo já com o Fluminense para ser 50-50, então torcida mista nos 2 jogos. E assim, não concordo, mas eu já esperava. O Vasco não tem força hoje para jogar em São Januário no sentido de fazer acontecer, né? Não tô dizendo que a gente não consegue ganhar São Januário, não. Eu quis dizer que, tipo assim, o Vasco não tem alguém que lute por esse nosso direito de mandar a nossa semifinal na nossa casa. Não fazemos isso nem para mandar, não conseguimos nem para mandar um clássico lá, tipo, quem dirá mandar uma semifinal com um estádio que comporta poucas pessoas num clássico, né? Porque ano passado a semi contra o Galo foi lá, beleza, mas é um Fluminense que não deixam jogar lá. Então, é isso, né, João? Então, mas assim, eu vou colocar uma reflexão aqui para vocês, aqui de informações que eu tenho, assim, porque eu fui nos jogos e tudo mais. Mas assim, é curioso. A gente jogou o primeiro jogo contra o Botafogo no São Januário. Não teve uma briga, não teve uma confusão. O jogo foi tranquilo, foi tudo perfeito. Dentro das limitações do entorno e de São Januário, tudo saiu conforme planejado, a polícia não teve problema, foi tudo ok. Ontem tiveram diversas brigas no entorno do Engenhão. Eu não sei qual era o motivo, se era vascaíno contra o botafoguense, se era botafoguense contra botafoguense, porque eu não me interessa, eu fico longe disso. Não quero participar de confusão, quero ficar cada vez mais longe. Me organizo para sempre fugir de tudo isso. Só que é curioso que ontem teve diversas brigas no Engenhão e não se fala de vetar Engenhão, de trocar estádio, de perder mando, de não poder disputar clássico. A gente não escuta nada falar disso. E assim, Aí o João, Vasco não pode jogar em São Januário o clássico contra o Fluminense. Mas assim, não tem um motivo claro. Mas é a segurança. Cara, quem garante segurança em algum estádio? Todo jogo tem briga em todo estádio. Por que só em São Januário, que eu acabei de dar um exemplo que teve um clássico e que não teve briga, não pode ter jogo? Assim, falta, mas é um combo. É a falta de interesse do próprio presidente, que é frouxo, essa que é a verdade, de brigar pelo que tem que brigar. Ele prefere ser político porque o Mário Bittencourt é amigo pessoal dele, e todo mundo já sabe disso. Então eles fazem um esquema de cavaleiro deles ali para jogar no Maracanã, e a gente fica nessa. O presidente não briga pelo Vasco, é interessante não jogar em São Januário. Eu não gosto de entrar nesses debates, porque não acho interessante. Mas me parece, acaba sendo preconceito só porque o São Januário fica num bairro pobre, e a gente vai seguindo a vida dessa maneira. Entra presidente, sai presidente, e os discursos são os mesmos. exato. E pegando esse seu gancho da confusão de ontem, cara, um torcedor do Vasco morreu. Um torcedor do Vasco morreu que nem ia pro jogo. Ele estava no bar assistindo com os amigos. E foi morto por uma torcida de um rival que nem estava nesse jogo. E aí, João, quando você fala, né? O Jean teve confusão ontem, sim, teve, o Maracanã tem. Mas a realidade é que essas confusões não são nos estádios. São estações de trem, em pontos específicos, em pontos marcados, com meses, semanas antes do jogo. E aí usam essa desculpa de São Januário estar numa favela, de ser de difícil acesso, enfim. Cara, é mais pura falta de vontade, como você falou, da polícia que tem que ter preparo para mandar os jogos lá e do presidente que não tem escolhão. Ano passado, não, esse ano, enfim, o jogo contra o Flamengo aí, que um torcedor do Vasco entrou na justiça e conseguiu uma liminar para ser em São Januário. Um torcedor do Vasco. Se ele conseguiu, o presidente consegue. Cadê o presidente nesse assunto? Não tem interesse, não quer. O presidente não Então, quer. essa questão aí dos 2 jogos contra o Fluminense da semifinal serem no Maracanã, além do Vasco perder, porque o Fluminense tem esse benefício de estar acostumado com o estádio, qual é o benefício que o Vasco tem? Porque, assim, não joga no nosso setor, que a gente gosta, que é o setor sul, porque vai ficar com o Fluminense. A gente ganha botar mais torcida, né? Porque fica 50-50, torcida mista e tudo mais. Mas é isso? Isso vai mudar alguma coisa pra gente? Vão botar a gente naquele setor norte, que é uma porcaria, que a gente não gosta, que a gente não tá acostumado. A renda, não sei se vai ser dividida, mas se for, não compensa o dinheiro que vai ganhar para deixar de ir para uma final, porque isso pode acontecer. Então, cara, não sou a favor dos 2 jogos no Maracanã. Acho que deveria lutar para fazer em São Januário, mas não vai acontecer. Então, o que nos resta é torcer para que o Vasco consiga, sim, ganhar do Fluminense lá, ser superior, não deixar o gramado, o campo influenciar. Mas a gente sabe que acaba pesando, né? Mas assim, vou colocar uma coisa aqui. Se a gente tivesse um presidente de verdade que brigasse pelos interesses do Vasco, ele ia brigar até o fim para ser em São Januário. E não conseguindo ser em São Januário, ele colocaria esse jogo no mínimo no Engenhão. Sabe por Sim. quê?
nos últimos 2 anos, a gente mandou no Engenhão, porque São Januário, eles não deixaram a gente jogar em São Januário. Ganhamos os 2 jogos, sabe por quê? Sim, Porque a gente tirou o Fluminense da sua zona de conforto. Agora a gente vai jogar uma semifinal onde o Fluminense joga na sua zona de conforto. A gente perfeito, pode João. passar, pode Exatamente. classificar? Pode. Os 2 times têm mais ou menos o mesmo padrão ali, diferencia uma posição ou outra que um é melhor que o outro, mas é do mesmo nível. Então o Vasco tem chance de passar mesmo jogando os 2 jogos. Só que ainda assim, o Vasco deveria tirar no mínimo o Fluminense da sua zona de conforto. No mínimo. No mínimo. O certo Sim. seria jogar em São Januário, mas no mínimo tirar da zona de conforto. Só que não vai ser isso, como eu falei aqui. O presidente Mário Bittencourt é amigo pessoal do Pedrinho. E isso é um acordo entre eles. Vai acontecer esse tipo de acordo. Que eu esteja errado, mas eu acho pouco provável isso acontecer alguma coisa diferente do que eu estou falando aqui agora. Exato. Não vai acontecer. E a gente sabe o quanto o presidente valoriza as amizades, né?